E aí, rapaziada, vambora. Bora lá. Bora lá. Vamos falar de Segwit. Até porque vocês precisam de algumas informações aqui para terminar de fazer as tarefas que estão com vocês. Então vamos falar de Segwit. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente viu em relação às transações? Segwit é um soft fork, é um upgrade na rede, que uma das principais coisas que ele mudou foi a semântica das transações. Tá? Não só a semântica, mas a forma das transações. Principalmente a forma, tá? A semântica nem tanto. O que a gente viu ali atrás, tá? Em algum momento aqui. Que as transações, elas têm 4 campos, né? Uma estrutura de dados tem 4 partes, tem 4 campos. Tem um campo de versão, daí tem uma lista de entradas. A lista de entradas, vou separar aqui, começa com a quantidade de entradas. Tem um número lá, o primeiro byte falando assim, tem 30 entradas, tem 3 entradas, tem 1 entrada. Tá? E aí, para cada uma das entradas dessa lista, são todas iguais, tem um TXID, dizendo de qual transação eu estou tentando gastar uma UTXO. Tem um index dizendo assim, dessa transação específica, com esse ID específico, qual das saídas eu estou tentando gastar? E a gente viu que as saídas é o que se tem para possuir aqui no sistema. Tá? E a única coisa que você pode fazer com elas é gastar elas na entrada de uma transação. Usar elas para mandar uma mensagem na rede. Próxima coisa que a gente viu que vai ter aqui nas entradas é um script sig ou um unlocking script, tá? Que vai ser executado. E aí depois na sequência vai ser executado o script que está na saída referenciada aqui nessa entrada, na saída que você está tentando gastar. E essas duas coisas juntas, o resultado tem que dar verdadeiro, ou no caso tem que dar não falso no topo da pilha. Falso é o 0, se der 0 no topo da pilha, ou falhar, né, por algum outro motivo, se der 0 no topo da pilha, a transação vai ser rejeitada. Como você não vai ser autenticado, não vai conseguir provar que você pode gastar aquilo. Tá? Se tiver alguma coisa diferente de falso no topo da pilha, diferente de 0 no topo da pilha, a transação vai ser autorizada. Você conseguiu se autenticar, você conseguiu provar que você de fato é o dono daquela moeda e de fato pode gastar aquilo. Ainda tem um número de sequência. É o número de sequência. Isso para cada uma das entradas vai ter esses 4 campos aqui, independente de quantas sejam as entradas. Depois disso tem um vetor de saídas. E aí lá na serialização começa com o número de saídas. Então você fala lá primeiro, tem 10 saídas, tem uma saída, tem 3 saídas. Então alguns bytes falando quantas saídas tem aí. E aí cada uma das saídas tem os seus campos e elas vêm na sequência. O primeiro deles é o campo de valor. Quanto vale aquela saída? Quanto vale aquela saída? Quanto vale aquela moedinha que eu estou criando ali agora? E tem um script, pubkey, ou locking script, um script de travamento. Tá? Que aqui várias vezes eu estou chamando de contrato. Que é literalmente um contrato que estabelece as condições necessárias que alguém tem que apresentar, esse dono dessa saída aqui, precisa apresentar para ser capaz de gastar esse valor aqui, ó, que está marcado aqui. Tudo bem? E onde que aparece isso? Onde que ele apresenta isso? Ele apresenta isso nas entradas, na transação que você está tentando gastar aquela saída específica. Então, normalmente, numa transação futura. Por fim, a gente tem um lock time. É o 4º campo de todas as transações. Todo mundo ok com isso? Beleza? Aí repara uma coisa aqui, ó, que acontece, tá? Um dos motivos pelo qual a gente vai introduzir essa história do Segwit. Tem outros motivos. Um dos primeiros motivos que a gente viu a história do Segwit é que esse TXID aqui, ó, eu preciso ser capaz de calcular esse TXID para todas as transações.
Cada uma das transações tem um TXID. Como é que ele é calculado? Eu pego os bytes da serialização disso aqui, faço hash 256, vou chamar aqui de TX, isso aqui vai ser o TXID. E eu preciso desse número aqui para poder gastar as saídas dessa transação específica. Então, todos nós vamos calcular isso aqui. E uma das coisas que a gente viu é que a gente consegue mudar os dados da transação, consequentemente mudando o TXID, sem mudar a semântica da transação, sem mudar o significado dela. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu escrevi uma certa transação que tem uma entrada e duas saídas. Tá? Aí eu vou escrever ela assim. Ó. O que ela está tentando fazer? Ela está tentando gastar uma moeda A em uma entrada e produzindo duas novas moedas, que eu vou chamar aqui de B e C. Posso pensar numa transação como uma função, né, que está transferindo alguma coisa de A para B e para C. Okay? Uma moeda A e estou consumindo ela, que é as entradas, e estou construindo uma saída B e uma saída C, que são duas moedas novas. Posso pensar desse jeito. Tá? E eu posso pensar nesses A, B e C como os donos dessas coisas. Os donos dessas UTXOs. Tá? Tanto da que eu estou gastando, quanto das novas que eu estou criando. Okay? E aí a gente viu um pouco aqui atrás que a gente consegue mudar os dados que estão na transação sem mudar essa relação de o que eu estou gastando e para quem eu estou gastando, para quem eu estou pagando. Ok? E aí várias coisas a gente consegue fazer. A gente consegue mudar uma assinatura aqui. A gente consegue reescrever um script aqui. De tal forma que não muda essa relação de quem é o dono e quem é o pagador da coisa. Eu consigo mudar esse script aqui da mesma forma, sem mudar quem é o dono das novas moedinhas, mas muda os dados. Se mudar os dados, vai entrar no hash, vai mudar o hash, vai mudar o TXID. Tá? A gente chamou esse fenômeno de maleabilidade da transação. Várias transações aqui, ó, com o mesmo significado vão eventualmente ter TXIDs diferentes. Certo? Isso é um dos problemas que o Segwit está tentando resolver. Outra coisa que o Segwit vai ajudar também é o seguinte. De todos os dados que a gente precisa apresentar aqui, o maior que a gente viu até agora foi as assinaturas, né? Tipo, de todos os dados que eventualmente aparecem aqui nesses contratos que a gente manipulou, os dois dados que sempre aparecem são pub keys, chaves públicas, que tem mais ou menos 33 bytes na forma comprimida. Na forma comprimida tem exatamente 33 bytes, né? Mas tem por aí 33 bytes. E as assinaturas, que tem aproximadamente 70 bytes. Esses aqui variam um pouco, pode ser 71, 72, tem assinatura de 69, varia um pouquinho, mas é nessa faixa de 70 bytes. Ok? Nessa faixa de 70 bytes. E aí, o contrato que a gente mais viu aqui, tá? É o Pay to Pub Key Hash. Que em princípio não é o contrato mais simples, mas vamos chamar assim, hoje é para meio que ser o contrato standard, né? Assim, é a lógica padrão, tá? E aí a gente repara uma coisa, repare uma coisa. A pessoa, na hora de gastar esse contrato, que a pessoa que recebeu o dinheiro por meio de um contrato desses, tá? Aqui no script-sig ela precisa apresentar tanto a pub key quanto a assinatura. Ela precisa apresentar 100 bytes, que é praticamente a maior parte dos dados aqui da transação. Tá? Esses dados são estritamente necessários para validar a transação, para falar assim, não, beleza, preciso validar essa transação. Mas uma vez validada essa transação, vocês concordam comigo que eu não precisaria mais guardar essas informações aqui? Ó? A moeda já foi gasta, já autorizei o gasto. No princípio, não preciso mais dessa informação. No princípio, não preciso mais validar isso de novo. Tá? Então, em princípio, isso não acontece hoje, mas em princípio, essas duas informações aqui, ó, elas são necessárias uma vez, na hora que eu recebo a transação e vou validar, mas uma vez que né? Uma vez que eu me convenci dessa relação aqui, ó, de pagamento, de A para B e C,
uma vez que eu já aceitei que aquilo vai acontecer, que eu já validei, eu não preciso mais dessa informação aqui, ó. Eu só preciso guardar essa relação. E essa relação está guardada aqui no script C e no script PubKey. Todo mundo ok com isso? Então, repare que tem dados que eu preciso que eles apareçam alguma vez, mas eles não me geram um custo de longo prazo. Eu preciso ver eles uma vez, eu preciso reagir a eles, preciso fazer algum cálculo com eles, mas eu não preciso ficar armazenando eles por longo prazo. Ao passo que tem outras informações que eu preciso armazenar por longo prazo. Tá? Essa relação aqui eu preciso armazenar por longo prazo. Para todo o sempre. Para guardar todo o histórico, é isso que a blockchain vai tentar fazer. É isso que a blockchain vai fazer no Bitcoin. Ok? Mas olha só, a gente percebe que tem alguns dados que geram um certo custo de longo prazo e tem outros dados que não geram esse custo de longo prazo. Só que aqui, lembra que a história da taxa, né? A transação tem entradas, tem as saídas, e o que é a taxa? A FII. A taxa é a soma das entradas menos a soma das saídas. Quanto entrou, menos quanto saiu, o balanço líquido disso, a gente está chamando de taxa. Tá? É como se tivesse uma saidinha aqui, que não está escrita explicitamente aqui ó, na transação, tá? Mas ela é calculada a partir do momento que eu sei quanto que está entrando, eu consigo calcular as entradas, eu consigo calcular as saídas, eu consigo calcular quanto que é essa taxa. Tá? E essa taxa é uma taxa bem real, tá? Isso aí o minerador vai ter oportunidade de coletar essa taxa, e aí isso vai gerar um incentivo para aquele minerador incluir essa transação num determinado bloco ou não. Se você estiver pagando uma taxa muito baixa, se uma transação está pagando uma taxa muito baixa, tem várias outras transações competindo para entrar no bloco, o minerador vai olhar e falar assim, vamos pegando primeiro as que tem mais taxa, que me pagam mais. Porque essa é a parte da remuneração dele, são essas taxas. Ok? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Então, repare uma coisa. O que o minerador vai otimizar? A gente vai falar um pouco mais na semana que vem sobre mineração. Mas o que o minerador vai tentar otimizar? Tá? Não é exatamente... Ele vai tentar otimizar o máximo de taxa que ele consegue coletar num bloco. Ele quer pegar o máximo possível dessas taxas. Tá? Só que pensa o seguinte. O bloco tem um tamanho limitado, 1 mega. É o máximo de dados que eu posso escrever no bloco. Certo? E aí eu pergunto para vocês. Imagina que eu tenho duas transações aqui. Uma que eu vou chamar de TX1 e uma transação 2. Tá? Essa primeira aqui, vamos imaginar que ela está pagando 1000 sats de taxa. E a segunda transação está pagando 100 sats de taxa. É só você ir lá e calcular. Sei lá, entrou X, saiu Y, na primeira o saldo que sobrou deu 1000. É o que o minerador pode ir lá e coletar. Na segunda está dando 100. Quem é que escolhe esses números? Quem é que escolhe essa taxa aqui? Quem está criando a transação. Não é o minerador. O minerador só recebe as transações que as pessoas foram criando. Ok? Pergunta. Essa questão da criação, se não é uma responsabilidade do minerador, eu tenho duas perguntas. Quem que vai construir essa transação? Você, quando estiver pagando alguém. Certo. Você diz quanto você quer pagar de taxa. Certo. Mas é trabalho do minerador, ele abria com base no TXID, construir a transação para ter o valor da taxa? Não. Vamos por partes. Mas não é que ele vai construir o TXID. Vamos lá. O que o minerador vai receber? Você criou, imagina que você quer pagar X para o Luca. Você foi lá e fez a transação. Vamos supor que é aquela transação que tem 1000 de taxa. Não sei quanto é que você está gastando na entrada. Não sei quanto é que você está pagando para o Luca. Só estou considerando aqui que você calculou a coisa para pagar corretamente o Luca e ainda sobrar 1000 de taxa. Eu tenho um saldo e eu esqueci de pagar para mim. Que seja. Não é esquecer de pagar isso primeiro. Você escolheu pagar 1000 de taxa. Deixar lá na mesa. Ok? Você vai montar a transação. Tudo isso aqui. Ó, esses dados que estão aqui. Você vai assinar, vai propagar isso. Ok? O minerador vai receber essa parada já pronta. Só que ele vai pegar a sua transação, vai validar e vai falar assim, isso aqui é válido ou inválido? Aí tem
várias coisas. Ele vai rodar os scripts, ele vai fazer aquela coisa toda. Se ele entender que aquilo é válido, ele vai eventualmente incluir a sua transação num bloco. Entendeu? Mas ele vai incluir a sua transação num bloco como ela está. Ele vai pegar os bytes que você entregou para ele e colocar no bloco. Escrever junto de outras transações. Concatenar, exatamente. Mas ele calcula então antes. Ele calcula a taxa para ele escolher, né? Tipo assim, esse aqui me paga mais, esse aqui me paga menos, vou trabalhar primeiro que me paga mais. Na transação que eu mando para ele, não vem já com o valor da taxa explícito? Não, olha aqui, ó, os campos aqui, ó, não tem um campo de taxa. A taxa é implícita. É a diferença entre o que entrou e o que saiu. E aí ele meio que faz uma fila lá. Ele vai ordenando, aí é isso que eu quero discutir um pouco aqui com vocês. Ele vai ordenar de alguma forma, ok? E aí, presta atenção, se você só ver essa informação, qual dessas taxas você escolheria? Imagina, você precisa escolher uma transação para colocar, qual dessas você vai escolher? A primeira, certo? Que você olha e fala assim, você me paga mais taxa. Hã? Não, mas assim, você pode escolher a de 100 sats, não é um problema fazer uma caridade. Mas, em princípio, qual é o incentivo operando aqui? O incentivo operando aqui é escolher primeiro incluir primeiro a de 1000 sats e pronto, você só está vendo essa informação. Tá? Só que não é isso que o minerador faz, não é isso que o minerador olha. Ele precisa encontrar um balanço entre quanto que uma transação está pagando de taxa e quantas transações ele consegue incluir. Quantas transações ele consegue incluir, ok? Porque faz muita diferença, né? Imagina que num bloco eu consigo incluir uma transação dessa daqui, mas eu consigo incluir 100 transações dessa daqui. Qual dessas você prefere fazer agora? A segunda, né? Por quê? Porque no lado de cá, ó, tô te pagando, não sou eu, mas sim, o conjunto de transações que eu vou incluir no bloco está pagando 1000 sats. Do lado de cá, o conjunto de todas as transações está pagando 10.000 sats. Então, em princípio, eu estou ganhando mais fazendo isso. Fazendo a opção 2 e fazendo a opção 3. Então, não é simplesmente quanto cada transação está pagando de taxa que importa. É o balanço, aí em português soa meio mal para mim, é a taxa que a taxa está pagando. Tá? A taxa, tipo assim, cada uma dessas transações vai ter uma certa eficiência em termos dessa taxa. Tá? E eficiência é um conto de divisão, né? Tá? O que faz mais sentido aqui? E é o que o minerador vai fazer. É calcular quanto de taxa eu estou pagando dividido por qual o tamanho da transação. Eu vou chamar de size. Quantos bytes ela ocupa no meu bloco. Porque uma transação muito grande, mesmo que ela pague uma taxa muito grande, eu não consigo colocar muitas no bloco. Mas ao passo que se eu tiver um monte de transações pequenininhas, de poucos bytes, pagando uma taxa, cada uma delas pequenininha, mas se essa eficiência for maior nas transações pequenas, vale muito mais a pena fazer um bloco cheio de transação pequenininha, porque na hora que eu incluir um monte de transações, a taxa total que aquele bloco vai me pagar é maior. É isso que ele vai tentar otimizar. Fala um pouquinho mais alto. Já que a gente está falando entre a taxa e o tamanho, isso vai implicar que, por exemplo, uma transação que vai ter algumas saídas com os contratos mais complexos, né, a gente programar ele de uma forma mais robusta, ela vai ter um tamanho maior. Então, vai existir algum parâmetro, tipo multiplicador, que eu consiga equivaler com transações que têm contrato mais simples? Tipo, É essa continha que você vai fazer aqui. Você vai pegar a sua transação, vai ver, tá bom, quantos bytes tem aqui. Normalmente, como é que se estima essa taxa, né? Porque você que decide a taxa que você vai pagar. Não é ninguém fala para você, não é o minerador que fala para você, bota tanto aí. Você que estima, tá? Você precisa chutar o número aqui. Normalmente, o que as carteiras fazem? Elas olham os últimos blocos, veem mais ou menos a taxa média que foi paga, tá? E aí tenta falar assim, beleza, se isso aqui é mais ou menos o que está sendo pago nos últimos blocos, provavelmente é isso aqui que eu preciso pagar para entrar no próximo bloco. Só que você sempre pode escolher pagar mais ou pagar menos. Pergunta. Essa questão é feita via algoritmo da própria
a wallet que precisa calcular isso aqui. Isso aqui tem a ver com a transação, né? Com criar e assinar a transação tem a ver com a wallet. A tua wallet, uma das coisas que ela precisa fazer é estimar essa taxa. Estimar essa taxa, de alguma forma. Não é fácil fazer isso. Inclusive a wallet do Bitcoin Core, a gente está conversando ontem, a wallet do Bitcoin Core, a gente considera que ela não faz isso muito bem. Estimativas completamente erradas. Hã? Estimativas completamente erradas. É, sim. Não é fácil estimar quanto que deveria ser a taxa para pagar. Você está tentando prever o futuro. Então, um trabalho interessante de ciência de dados, essas coisas de dados, não sei o quê, com coisa de blockchain, fazer algoritmos e modelos para tentar estimar essas taxas. Mas isso aqui não é simples, não. Até porque é muita flutuação nessas taxas aqui. Às vezes, de um dia para o outro, muda muito o nível que está as taxas na rede. À medida que vai ficando mais congestionada a rede, as pessoas tentando usar mais a rede, tem mais competição para entrar no bloco. A taxa precisa aumentar, né? Tipo, o mercado vai gerar... Existe um incentivo de mercado aqui, existe um mercado para isso aqui. Literalmente, um mercado. Um processo para descobrir esse preço, essa taxa. Todo mundo ok? Então, repare, ó. O minerador, ele tem... O que, na verdade, ele está olhando ele está tentando otimizar quanto cada uma transação está pagando de taxa, comparado com o tamanho daquela transação em bytes. Porque uma transação muito grande limita a quantidade de transações que ele consegue botar no bloco. Todo mundo ok com isso? Beleza. Isso aqui só acontece porque o bloco tem um tamanho máximo, tá? Se o bloco não tivesse tamanho máximo, não teria essa conversa. Você só pega as transações que pagam a maior taxa e pronto, né? Mas aqui não é assim a lógica do negócio, tá? Inclusive, tá? Isso aqui tipo, até pouco conhecido, mas é fato público. Quando a rede foi lançada, não existia esse limite aqui, ó. Os blocos não tinham limite de tamanho, não tinha essa regra. Não tinha essa regra. E aí, eu não lembro exatamente quando foi, acho que foi por 2010, no final de 2009, mês de 2010, o Satoshi, sem explicar nada para ninguém, foi lá e incluiu essa regra aqui num soft fork, isso aqui é um soft fork, incluir essa regra num soft fork. Ele incluiu essa regra aqui, não falou com ninguém, falou, faça um upgrade aí. Tá? E aí, poucos dias depois, começou a discussão. Pô, acho que a gente podia aumentar o tamanho desse bloco, né? E a gente está dentro dessa discussão desde então. Não, isso a gente está... Vai ser uma das discussões para sempre no Bitcoin, qual o tamanho do bloco. Vários e vários forks e outras coins apareceram simplesmente para poder mudar esse parâmetro aqui. Esse 1 megabyte. Esse 1 megabyte é bastante restritivo, tá? É bastante restritivo. É assim... Hã? É bastante restritivo. É bastante restritivo. Tá? E quando o Satoshi fez isso, a rede tinha muito pouca transação na rede e tal. Os blocos, a maioria dos blocos eram quase vazios, assim, quando eles eram minerados. Hoje não, tá? Hoje os blocos são minerados no talo. Assim. Falta espaço para botar as transações. Falta espaço. Se acumulam transações não confirmadas na rede. Okay? Isso é mais ou menos essa é a realidade de hoje. Mas voltando. Olha o que está acontecendo aqui. Uma certa lógica aqui que o Segwit vai ajudar a mudar também. Tá? Vai tentar otimizar um pouco o sistema nesse sentido. Que é o seguinte. Se o que importa é a taxa pelo tamanho, vocês concordam comigo que todo byte que eu colocar aqui importa? Se eu colocar um byte a mais, importa. Eu preciso pagar um pouco mais de taxa. Certo? Se eu colocar 2 bytes a mais, importa. Eu preciso botar um pouco mais de taxa. Só que a gente, como eu estou discutindo aqui com vocês, tem algumas informações que vão entrar na transação que elas geram um custo diferente para a rede no longo prazo. Elas geram custos diferentes. Essas duas aqui é uma delas, tá? As assinaturas e pubkeys, elas geram um custo diferenciado para a gente. A gente precisa delas na hora de validar, confirmar as transações, mas a gente, não, em princípio, não precisa guardar elas por longo prazo. Essa informação aqui. Seria bem razoável se a gente pudesse dar um desconto para elas, né? Faria algum sentido. Por quê? Porque ela não gera tanto custo na rede. Agora, ao passo do resto da transação, gera custo. Ok? E o Segwit vai trazer alguma lógica para melhorar um pouco a eficiência nesse sentido aqui. Tudo bem? Então vamos lá. O Segwit é um conjunto de vários upgrades, tá? Na verdade, foi um upgrade bastante complexo. A especificação dele está no BIP.
141, que é a principal coisa que a gente vai ver aqui. No BIP 143, esses dois aqui são os que tocam nessas regras de consenso, que mexem de fato no protocolo, na sincronização entre os nós. Tem o BIP 144, que vai descrever quais são as mudanças nas mensagens na rede P2P que precisam acontecer, que também precisaram acontecer, né? E tem o BIP 173, esse aqui é P2P, e o BIP 173 especifica uma forma nova de a gente calcular endereços de Bitcoin que vão ser usados para esses contratos do Segwit, tá? Que é aquela coisa que a gente viu do Base 58, não sei o quê, bota o número de versão, aquela coisa toda. Isso aqui especifica uma outra codificação, outra coisa toda nova. Ok? Mas é parecido com o que a gente já viu aqui. Vocês conseguem abrir lá e estudar. Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Do upgrade. As transações vão ganhar novos campos. Os dados vão ser diferentes agora, tá? Não vai ser mais assim. Essas transações antigas aqui, eu vou chamar de transações legacy. Naquela velha discussão, né? Tudo que é um monte de coisa que a gente chama de legacy, tá? Eu vou chamar de transações legacy esse formato aqui, com os 4 campos, tá? Como é que vai ser a transação nova? A transação no formato do Segwit. Vai ser assim, ó. Vai ter um número de versão, 4 bytes. Igual era antes. Aí o próximo campo vai ser um campo que a gente chama de marker, um marcador. É 1 byte. 1 byte. Não só é 1 byte, como ele é exatamente o byte 0. Tem que colocar lá, 0. Beleza? O próximo campo, a gente já chama de flag. É 1 byte. E ele é exatamente o byte 1. Não tem opção, pelo menos não por enquanto. Não tem opção de trocar aquele 0 por outra coisa. Aquele 0 nunca vai deixar de ser 0, tá? E a gente já vai ver por quê. Mas a flag poderia ser alguma outra coisa. Mas, em princípio, por enquanto, é só 1 que está especificado. Depois disso vem as entradas. E aí as entradas funcionam do mesmo jeito que era antes, tá? Tem um variant falando quantas entradas tem. Cada uma delas tem um TXID. Cada uma delas tem um index, um script, sig e um sequence. Depois disso vai ter as saídas, igual era antes. Cada uma das saídas tem um valor, cada uma das saídas tem um script pub-key. Certo? Depois aparece uma outra estrutura nova aqui, um outro campo novo, tá? Que a gente vai chamar de witness. A gente já vai ver que a gente vai guardar nela. Witness em português é testemunha. Eu acho meio feio esse nome, tá? Mas esse nome vem do fato de que assinaturas digitais em criptografia, às vezes elas recebem esse nome de witness. Tá? É a prova, é uma testemunha de que alguma coisa aconteceu. Tá? É uma prova criptográfica, também tem esse nome às vezes, witness. É o nome desse campo aqui. Que por causa disso já podem chutar. Provavelmente a gente vai passar a botar as assinaturas aí, em vez de botar nos scripts. Segmentar elas. Tá? É exatamente isso. Segwit significa Segregated Witness. Eu não sei escrever. Segregated Witness. Eu vou pegar os dados de witness, né, em princípio assinaturas, mas vai botar outras coisas também, e vou separar elas. Tá? No nosso caso aqui, eu vou separar elas dos scripts, porque elas apareciam junto dos scripts. Elas apareciam embutidas nos scripts. Eu vou separar as assinaturas dos scripts. É isso que significa Segwit. Por fim, tem o lock time. Certo? Então, isso aqui é a nova serialização das transações. Beleza? Eu estou afirmando para vocês que isso aqui foi um soft fork.
quer dizer que os nós novos vão ver isso aqui e vão fazer alguma coisa. Os nós antigos, que não fizeram esse upgrade, eles precisam ver isso aqui, entre aspas, ver isso aqui, e não podem invalidar o que os nós novos estão fazendo. Eles precisam entender que o que os nós novos estão fazendo é válido. Beleza? Aí pergunta para vocês. Pergunta mesmo, tá? Foi uma das dificuldades aqui de fazer o soft fork. Quando o nó antigo começar a receber esses dados, eventualmente o nó antigo, se receber esses dados, ele vai começar a parsear e tentar reconstruir a transação, certo? Só que ele não sabe desse formato, ele só sabe do antigo. Então ele vai ver o número de versão igual estava antes. Ele vai ver o número de versão novo, porque teve uma atualização desse número de versão. Ele continua vendo o número de versão e fala, beleza, tem um número de versão aqui. Depois ele vê o byte 0. O que esse byte 0 significa na serialização antiga? 0 entradas. 0 entradas. Ele vai olhar e falar assim, oxi, alguém está tentando construir uma transação com 0 entradas. Quantas entradas aqui? 0. Automaticamente ele pensa, isso vai ser uma regra de consciência, ele olha e fala assim, se uma transação tem 0 entradas, não entra dinheiro na transação, certo? Quer dizer que não pode gastar nada. Não pode nem gastar nada, nem construir taxa, nem pagar taxa. Senão eu estaria criando dinheiro do zero, certo? A gente pode fazer isso, tá? Mas num caso muito, muito, muito específico, que a gente vai chamar de Coinbase Transaction, que a gente vai ver na semana que vem, quando a gente vai falando de mineração. Porque o minerador ele cria uma transação especial, entre aspas, com 0 entradas. Entre aspas, gigantes, tá? Com 0 entradas. Tem uma entrada lá. Mas, de fato, é uma entrada que não gasta nada. Aqui é o nó estaria olhando para uma transação e falando assim, uai, tem 0 entradas? Então não está entrando dinheiro nenhum na transação. Ok? Nas regras antigas, isso é inválido. Uma transação não pode ter 0 entradas. Porque é uma transação que seria uma transação meio idiota, né? Ela estaria tentando ou criar dinheiro do nada ou simplesmente fludar a rede com dados. E aí a gente olha e fala assim, tá bom, nenhum dos dois casos a gente quer que aconteça, então isso é inválido. Pergunta. O nó normal, beleza. Agora, por exemplo, o minerador, ele também vai ser um nó, obviamente. O minerador também é um nó da rede. Só que é um nó com mais recursos, com uma capacidade computacional, com alguns recursos a mais do que um nó convencional. Hoje em dia sim, mas o que isso tem a ver? Para ele conseguir justamente construir o bloco, né? Sim, mas guarda essa história de capacidade computacional para depois, na hora que a gente vê qual é o processo que ele precisa executar que gasta computação. Que vai precisar de computação. Tudo bem? Aqui não tem nada a ver, aqui é tudo uma discussão lógica ainda, né? Tudo bem? Repara então, olha só, a gente está propondo um formato de transação que, se eu mandar isso aqui para o nó novo, ele vai olhar esse 0 e falar assim, ah, legal, esse 0 quer dizer que é uma transação Segwit. Aí ele vai passear o resto dos dados aqui. Se eu mandar essa transação para um nó antigo, que não fez o upgrade, que não sabe do Segwit, ele vai olhar isso aqui e falar assim, isso aqui eu vou rejeitar porque isso aqui é inválido. É uma transação com 0 entradas. Como que isso aqui pode ser um soft fork? Se você tiver a maioria da sua rede. Como que isso aqui pode ser um soft fork? A ordem é essa aí. Considerar uma transação. Pensa fora da caixa. Uma mineração, uma transação de Coinbase. Deveria ser. Não tem nada a ver com Coinbase Transaction. Transações normais. Pensa aqui, transações normais. Oi? Teria que funcionar para o nó antigo, mais o nó novo, ele consegue verificar mais coisas, né? Vou repetir para vocês. Se eu pegar e montar essa transação e mandar para um nó novo, o nó novo sabe do Segwit, ele vai ver esse 0 e ele fala assim, beleza, quando eu ver um 0, quer dizer que é uma transação do Segwit. Se ele vê um número aqui diferente de 0, ele sabe que é uma transação legacy antiga. E aí ele trata como antes. O problema é esse 0 aqui, tá? Se eu mandar essa transação para o nó novo, que sabe do Segwit, ele sabe que é uma transação Segwit, sabe o que fazer. Se eu mandar essa transação para um nó antigo, ele vai começar a passear, ele vai ver esse 0 e vai falar, isso aqui é inválido.
Como que eu faço isso ser um soft fork? O soft fork quer dizer que se eu mando... O nó antigo não pode rejeitar essa transação. Ele vai rejeitar se eu mandar isso aqui para ele. Não. Vocês não estão prestando atenção no que eu falei. Se você mandar dessa maneira, ele vai rejeitar. Se eu mandar dessa maneira, ele vai rejeitar. E aí, o que você faz? Eu lembro lá do... Tá, então manda ver. Você remove o marker e o flag e manda ela. Você não manda isso aqui para os nós antigos. Vou repetir para vocês. Demora um pouco para cair a ficha. Apesar de ser simples. É uma sacada genial, tipo assim, o cara vai, tipo... Apesar de ser simples. Sem ter lido, tipo assim, pensar nisso quando estiver construindo o bit. Eu acho que a primeira vez que eu pensou nisso também deve ter sido difícil. Tá? Apesar de ser simples. Depois que alguém mostra... É tipo daquela coisa, porra, depois você viu, não tem como desver. Sim, tá? mas tipo assim, a primeira vez você tá pensando assim... Tipo, Vou repetir aqui para vocês. Vou repetir. Vamos lá. Eu tenho um nó... Vamos lá. Eu tenho um nó novo, que eu vou chamar de S. Ele sabe do Segwit. Vou chamar de S0. Ele sabe do Segwit. Aí ele montou essa transação aí. Tem um outro nó S1, que é nó Segwit. Aí ele pega e manda a transação para ele. Vocês concordam que esse cenário não tem nenhum problema, certo? O nó novo sabe da transação nova e vai deserializar, vai fazer a parada toda que tem que fazer. Se o nó S0 está vendo o nó legacy, que não sabe do Segwit, o que ele vai fazer? Ele simplesmente não vai mandar a transação desse jeito. Por quê? Porque ele sabe que se ele pegar essa transação e mandar do jeito que ela está aqui agora, vai chegar no nó legacy e o nó legacy vai rejeitar. Isso aí é um hard fork. Okay? Eu quero que mandar alguma coisa para o nó legacy e que ele não rejeite a minha transação. Ok? Você poderia voltar nos campos da versão legacy? Posso. Aqui, ó. Mas então quando o nó legacy for propagar a transação, ele vai propagar a transação diferente. Ele vai propagar. Isso. Olha lá, o que vai acontecer? Vamos lá, presta atenção. Na hora que o nó Segwit quiser mandar essa transação para o nó legacy, eu vou chamar aqui de tx linha. Ele vai mandar uma versão modificada da transação. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dados aqui e vai encaixar na transação como era antes. Como é que era antes? Não tinha isso, não tinha isso. Os inputs continuam do jeito que eram antes, os outputs continuam do jeito que era antes. Não tinha witness, ele não vai mandar o witness. E ele manda a transação, só os pedaços da transação, como eram antes. Ele dá uma tapeada. Ele não manda todos os dados. Ok? A gente vai ver os detalhes dos scripts e tal, a coisa toda. Tá? Por quê? Porque agora eu estou mandando menos dados. Certo? Percebam, estou mandando menos dados para o nó legacy. Quer dizer que o nó legacy não vai saber fazer as mesmas coisas que o nó Segwit. Por óbvio, né? Ele não fez o upgrade, ele não sabe coisas novas. O upgrade é introduzir coisas novas. Só um segundo. A grande questão vai ser, e vou mostrar para vocês, esses dois dados primeiros aqui, eles são só indicadores que essa transação é do tipo novo. Mas onde realmente tem dados que vão fazer falta, estão aqui na witness. Então a gente vai precisar fazer alguma coisa de forma que, quando o script SIG e o script PubKey, quando eles forem executados, não invalide a transação pela falta desses dados, que deveriam estar ali. É parecido com o que aconteceu no P2SH. Vocês lembram o que aconteceu no P2SH? O nó que sabe da regra, ele vê um script, ele valida a coisa, ele vê o script e aí ele passeia um script adicional e executa mais coisas adicionais, né? O nó que não fez o upgrade, ele não vê o script, ele só vê um blob de dados num pedaço de um script. Só que ele valida a pré-imagem no hash. Ele vê, esse script a pré-imagem desse hash que está aqui na transação? E se for, ele valida aquilo. Mas ele não verifica a parte interna do script. Certo? Aqui vai acontecer alguma coisa parecida. Todo mundo bem com isso? Preciso construir. Oi? Vou precisar construir. Mais ou menos. Tipo assim, é especificado como é que você vai fazer nisso aqui já meio fechadinho assim. Meio fechadinho não, bem fechadinho. Já é feito para funcionar.
Você não tem muita liberdade aqui, não. Não vai ter muita liberdade, não. Então, ao mesmo tempo que você vai usar os mesmos parâmetros do Legacy, só que de uma outra forma, para você construir o que o SegWit utiliza. Fica observando aqui. Porque nos scripts a gente também vai precisar indicar que tem alguma coisa que o nó precisa fazer que não está escrito lá. Tá? Mas vamos lá. Todo mundo ok com isso? Isso aí, tá? É especificado parte disso é especificado nesse BIP aqui, ó, que eu não vou entrar em detalhes. Esse BIP aqui explica como é que vai ser essas mensagens de rede, aí ele cria vários campos novos nas mensagens, mensagens novas e essa coisa toda, tá? Mas só para também não deixar no zero, como que o nó sabe que o outro que ele está tentando mandar a transação é ou não é um nó novo? Ele precisa saber disso, né? Pelo que eu estou colocando, tá? Acontece que quando um nó se conecta no outro, existe um processo de handshaking, é aquelas coisas de redes, tá? Não é simplesmente eu abro um socket e saio mandando transação para lá. Não. Precisa ter esse processo de handshaking primeiro. Eles vão acordar o que eles vão... Tipo, vamos ser amigo ou não vamos ser amigo? Tá? Então, quando o nó A quer se conectar num nó B, precisa acontecer um processo. Tá? E o processo é assim. O nó A, imagina que é o nó A que quer iniciar uma conexão com o nó B. Tá? O nó A manda uma mensagem específica na rede que a gente chama de version. É um pacotinho bem específico, tem campos específicos. E aí, eu não vou entrar em detalhe disso, mas o que tem nessa mensagem? Tem a hora atual, né? Tipo assim, do ponto de vista do A, tem a hora dele ali, que ele criou a mensagem. Tem o IP que ele acha que é o IP dele. Tem o IP que ele acha que é o IP do B. Porque tem essas coisas, né? Eu posso estar me conectando com o B por meio de um proxy. Então o A está vendo o IP do proxy, mas o B tem um outro IP, numa outra rede. E por aí vai. Então, por isso que eu falo. O A pode estar atrás de um proxy também, pode estar atrás de um NAT. Ele pode estar vendo um IP de uma rede interna, e não um IP roteável de internet. Tá? Então ele coloca essa função. Eu acho que o meu IP é esse aqui. Ó, não necessariamente é o IP que o B está vendo. Ele bota o IP que ele acha que o B está vendo, que é o do B. Tá? Isso aí serve para esses nós ajudar eles a descobrirem a topologia da rede, né? TCP, né? Mais ou menos. Aqui a gente não está se preocupando com o transporte. Tá? Mas sim, o normal é fazer com TCP. Aí o Bitcoin Core em particular ele suporta TCP V4, ele suporta TCP V6. Tá? Mas ele também suporta outros transportes, tipo Onion, por exemplo, que é da rede Tor. Tá? E outros transportes aqui também. Tem outras redes que têm outras camadas de segurança e privacidade que também são suportadas aqui. Mas todas elas você pensa que é um socket, né? Você abre um socket, você pode ficar mandando bytes e receber bytes naquele socket. Tipo, do ponto de vista aqui da aplicação é tudo igual. É agnóstico a isso. Tá? E nesse número de versão tem um campo que a gente chama de serviços, e um dos bytes de serviço é indicando eu sei SegWit ou eu não sei SegWit. Okay? Então, se o nó A sabe o SegWit, dentro dessa mensagem aqui vai ter um bit lá falando que ele sabe o SegWit. Então, quando o nó B recebe essa mensagem, ele sabe. Ah, aquele nó que está tentando me mandar conectar comigo, ele entende do SegWit. Tudo bem? Mas repare que o nó A ainda não sabe que o B suporta ou não o SegWit. Entendeu? O que vai acontecer então? O nó B vai responder aqui com uma mensagem de versão. E aí é assim que ele diz, eu sei esses serviços aqui, o SegWit é um deles. Se ele sabe ou não sabe. Se o nó B resolver aceitar a conexão do nó A, ele manda outra mensagem aqui que a gente chama de VERAC, o acknowledge, do byte de versão. E se o nó A resolver aceitar a conexão do nó B, ele manda de volta lá um VERAC. Aqui a gente chama de VERAC. É só uma mensagem que não tem nem payload, assim, só tem um cabeçalho com essa identificação. Manda essa mensagem. E aí, a partir desse momento aqui, eles estabeleceram uma conexão entre esses nós aqui. E aí, repare, o A sabe que o B é SegWit e o B sabe que o A é SegWit ou não. Eles trocaram essa informação.
Tem outras informações nessa versão aí, tá? De outras coisas do protocolo, mas por enquanto o que a gente interessa para a gente aqui é Segwit. E assim, o nó A e o nó B, eles sabem qual o formato de transação eles têm que mandar um para o outro quando eles quiserem conversar. Todo mundo ok com isso? Então eles sabem, quando eles se conectam, quem é quem. Essa estrutura assim, já estava pronta antes, né? Qual a estrutura? Essa estrutura deles conversarem com parceiros que ele tem, porque senão não seria um soft fork, né? Esse handshake já acontecia. Só que, e aí, nessa mensagenzinha de versão, aí eu não quero entrar muito nos detalhes, mas tem vários campos. Um dos campos chama Services, que já existia. Ele tem alguns bytes lá, alguns bytes reservados para ele. A maioria dos bytes estão reservados e não eram usados para nada. Aí na hora desse upgrade, uma das coisas que se especificou vamos passar a usar esse bit nesse campo para indicar o Segwit ou não. É a coisa mais comum de rede. É você já deixar uns bytes no cabeçalho, em algum lugar, num cabeçalho, alguma coisa, reservados para você usar no futuro. Isso aqui é normal de redes, né? Todo protocolo de redes basicamente tem esse tipo de coisa. E se o nó legacy ele for propagar uma transação dele por um nó novo, ele vai aceitar de boa mesmo? O nó legacy, ele só vê transações legacy. Não, sim, mas aí ele quer propagar uma transação dele. Aí ele vai criar uma transação legacy e vai mandar para frente. Não vai recusar só por ser legacy. Não, os nós novos, eles não recusam as transações antigas. Eles simplesmente olham aquilo e falam, que antiquado, mas tudo bem, né? Entendeu? É igual pra versão também. Olha só, é vintage. Olha só, alguém está tentando mandar uma transação vintage. Que legal, né? Antiquado, mas tudo bem. Bitcoin é a mesma coisa, né? Hã? É igual às vezes você falar com alguém numa versão desatualizada, né? Você vai... Aqui no Bitcoin não existe muito essa noção de versão desatualizada. Você está desatualizado. Você sabe, você entende um upgrade ou não entende o upgrade, acabou. Os nós legacy, quando eles vão validar uma transação que tem o Segwit, ele recebe ela primeiro, aí ele verifica até um certo parâmetro e fala tá ok. Mas quando ele vai validar, ele pede de novo para pedir o witness para verificar que ele Repete a tua pergunta, desculpa. É porque eu não entendi como é que ele valida. Ele quem? O nó legacy. O nó legacy. Chega a transação para ele. Chega a transação para ele, sem os campos novos. Tem os campos. Isso. Sem o witness. Ele vai validar aquilo do jeito que ele souber validar. Ok. A gente já vai ver como acontece. Não, beleza. Então, A gente vai ver como acontece. Os nós legacy, eles nunca veem essa serialização aqui, ó. Mas isso não quer dizer que eles não vejam coisas estranhas. Eles veem coisas estranhas, mas que não são inválidas. Ele pode até olhar e ter uma política de falar assim, cara, eu tô vendo que isso aqui é válido, mas está estranho para mim. Ele pode decidir dropar, ele pode decidir fazer algum... Mas ele não vai invalidar isso aqui. A gente vai ver, tá? Agora, os nós novos, os nós Segwit, na hora que eles recebem a transação, por isso que é um pouquinho mais sofisticado, tá? Em princípio, ele recebe os campos legacy e ele precisa pedir ao witness também separado. Mas também tem mensagem para ele receber tudo. Então, assim, por isso que eu tô falando, os detalhes de como é que é implementada essas mensagens da rede é um pouco complicado. É um pouco complicado. Mas se quiseram fazer um upgrade meio complicado mesmo. Tem um monte de coisinhas que teve que ser feita. Mas vamos lá, tudo bem? Enfim. E todos esses protocolos... É porque, assim, a gente tem essa questão aqui, porque o Bitcoin é um sistema muito, muito particular. Muito particular. Porque normalmente a gente tem um sistema, e a maioria dos nossos sistemas que a gente faz, a gente chega assim, vou botar uma feature nova. E aí meio que você não se preocupa com ela ser compatível com o passado, porque você pode simplesmente falar assim, tá aqui a versão nova da parada. Se você não fizer o upgrade, o seu software vai parar de funcionar. Você abre o WhatsApp e ele fala assim, você precisa atualizar para a versão nova para poder continuar usando esse software. Não é assim que funciona? Você abre o Discord, aí ele nem te pergunta, você quer atualizar? Não, ele só começa a atualizar na sua cara e pronto. O Windows faz isso, né? Tipo assim, de repente você abre lá, liga lá o computador um dia, ou então você vai desligar ele um dia e você fica com aquela barrinha lá, e, tipo, você não tem opção de fazer o upgrade ou não fazer o upgrade. Tipo,
o upgrade é imposto em você, certo? Qual a questão aqui no Bitcoin? Aqui no Bitcoin é um protocolo de consenso. Uma das coisas que isso implica é, eu não tenho como obrigar ninguém a fazer o upgrade ou não. Eu não tenho como obrigar ninguém a seguir uma regra ou não seguir uma regra. Cada um dos participantes segue as regras que quiser. Vou repetir, cada um dos participantes segue a regra que quiser, roda o software que quiser. Não é obrigado a seguir, a rodar o mesmo software dos outros, não é obrigado a validar as mesmas regras que os outros. Essa é a questão. Então, eu não consigo impor um upgrade. Por isso, essa preocupação do soft fork. Sacou? Porque na hora que... Por quê? Porque eu quero fazer um upgrade. O upgrade, normalmente, é para trazer coisa boa, trazer coisa nova, trazer algum benefício para quem estiver usando a rede. Mas eu não posso obrigar... Você não pode punir os outros. Não é punir, não é exatamente punir. Porque quem estaria sendo punido seria eu que estou colocando um upgrade. Entendeu? Porque se eu colocar um upgrade que é incompatível com a rede, eu estou me desconectando da rede. É isso que você precisa parar para pensar. Tem uma rede lá acontecendo. As pessoas estão fazendo alguma coisa. Na hora que você vem e bota uma regra nova, você só pode botar regra nova no seu software. Se a tua regra é incompatível com a dos outros, você está se desconectando da rede. Não é os outros. Você não está expulsando os outros da rede. Você está se expulsando da rede. Entendeu a questão? Essa é a coisa. Essa é a dificuldade da coisa. Você não quer se expulsar da rede. Você não quer ficar numa rede menor. Você não quer ficar numa rede que tem menos gente. Essa é a verdadeira preocupação com o soft fork, no meu entender. Entendeu? Essa é uma das questões. Tá? Então vamos seguindo aqui. Então, ó, só para aproveitar que eu já estou aqui para dar um nome das coisas, porque eventualmente vocês vão estar rodando software lá e vão ver esses nomes, tá? Isso vão se perguntar. Repare que o nó A que iniciou a conexão com o nó B. Tá? O nó A iniciou a conexão com o nó B. Para o nó B, eu vou chamar essa conexão aqui de inbound connection. Inbound. Veio de fora para dentro. Tá entrando, né? É uma coisa chegando. Tá? E do nó A, essa conexão aqui, a mesma conexão, a gente vai chamar ela de outbound connection. O nó A que foi atrás do B para se conectar. Tá? E isso aqui faz toda a diferença, o Luiz vai falar sobre, não exatamente sobre isso, mas eventualmente. Mas por que que por que que eu estou chamando a atenção? Porque hoje a gente vai fazer um evento à noite aí, que é sobre proxy reverso, que serve para quê, tá? Quando você vai rodar seu nó de Bitcoin, na sua casa, a conexão à internet lá o seu provedor de internet, ele quer que você acesse a internet, mas ele não quer que você seja um servidor de coisas para a internet. Porque isso aumenta custo lá na rede, aumenta o tráfego ali, tá? Então é bastante comum, isso é o mais comum da conexão residencial, ela bloquear os inbound connections. Ela deixa você ir num servidor do lado de fora e se conectar num servidor, inclusive receber dados de volta. Mas ela não deixa um servidor iniciar alguém de fora, um cliente, iniciar uma conexão com você. Então você não consegue rodar um servidor web na sua casa, em princípio. Normalmente é bloqueado. No firewall da coisa lá, tá? Isso aqui, quando você estiver rodando Bitcoin em algum lugar que tem essa restrição aqui, limita monstruosamente o que o Sonó consegue fazer. O Sonó fica muito limitado, tá? Por quê? Porque ele passa a ter todo o trabalho de ter que descobrir outros nós e ter que ir atrás dos outros nós. Ao passo que, se ele consegue receber conexões de fora, quando você se conecta o nó A e o nó B se conectam, ou uma coisa que eles vão fazer, em algum momento eles vão fazer, tá? Eles vão trocar mensagens dizendo, eu conheço esses peers aqui, eu conheço esses outros nós aqui. Eles trocam uma lista de nós conhecidos, de endereços, entre eles, que é para poder aumentar a descoberta de outros nós na rede, entendeu? Então, eventualmente,
isso aqui ó, ajuda os nós a criarem novas conexões. Só que se o seu nó não pode receber conexões de entrada, a rede não consegue trabalhar para o seu nó se conectar mais. O seu nó tem que fazer todo esse trabalho. Então, normalmente, o seu nó fica meio prejudicado assim, na conectividade dele. Ele fica mais difícil ele se conectar, ele fica menos conectado na rede. Ele vai descobrir menos nós para se conectar. Entendeu? Ao passo que se ele consegue receber, a rede vai espalhando, o seu endereço vai se espalhando e vai chegando mais nós falando, eu quero me conectar com você. Ô, fulano, vem cá, eu quero conversar com você. Tá? E aí o seu nó fica mais conectado na rede. Entendeu? Tem a ver com broadcast, professor? Eu não chamaria de broadcasting, né? Mas porque aqui é tudo P2P, não tem essa noção de broadcasting. Mas tem uma certa noção de esses IPs se espalharem. Sim. Mas não tem broadcasting aqui. É P2P a rede, mas você quer que os dados se espalhem assim, tá? O máximo possível. Todo mundo bem? Então vamos lá, segue o baile aqui. Então é isso que vai acontecer, tá? Foi assim que foi feita a coisa. Segue o baile aqui. Segue o baile aqui. Antes de eu até falar dos scripts e da semântica da coisa. Deixa eu definir um outro número aqui, uma outra informação, porque eventualmente a gente vai precisar dela. Tá? Aqui atrás, lembra que a gente definiu o TXID como sendo o SHA-256 duplo dos dados da transação, da serialização da transação. Tá? A gente vai manter esse TXID desse jeito. Isso quer dizer que, na hora que eu for fazer o TXID da transação legacy, eu preciso incluir no hash somente os dados que já tinham antes. Então, o campo de versão, as entradas, as saídas e o lock time. Eu não vou incluir a parte que eu marquei de amarelo ali. Ok? Só que, em algum momento a gente vai olhar isso, eu preciso dos dados da witness, eu preciso de um identificador desses dados da witness também para poder fazer na hora da mineração isso vai ser usado. Tá? Um commitment dos dados da witness, um hash dos dados da witness. A gente vai definir uma outra coisa aqui que é o WTXID como sendo hash 256, SHA-256 duplo, dos dados da serialização com tudo. Eu vou pegar a transação do Segwit com todos os campos, vou fazer os hashes, e aí isso aí vai ganhar um novo nome, que é o witness, é o WTXID. É o TXID que inclui os dados da witness. Então agora cada transação tem dois identificadores. Tem um identificador legacy, tem o TXID, a gente não chama de legacy, só o TXID, e tem um identificador novo que inclui dados novos. Todo mundo ok com isso? Então vamos lá, segue o baile aqui. Vamos lá. Vamos lá. Como é que vão ser os contratos aqui no Segwit? Como é que vai ser a lógica dos scripts aqui no Segwit? Vai mudar. Tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver a parte dos contratos. Os scripts que a gente coloca nas saídas das transações. Os script pub keys. Tá? Então vamos lá. Esses contratos aqui, eu vou criar um padrão novo, que eu vou chamar de Witness Program. É o programa Witness. Witness Program. E toda vez que o nó vê no contrato esse padrão aí do programa da Witness, ele vai disparar uma regra especial para executar isso. Se ele não vê esse padrão, ele faz o que ele fazia antes. Ele vai interpretar isso como um script normal e vai tentando executar o script normalmente, como ele já fazia antes. Tudo bem? Então vamos lá. Como que é esse padrão aqui, tá? Ele vai ser assim, ó, o script pub key tem que ser assim, ó, script pub key. Ele vai ficar tentando procurar o seguinte padrão. Eu vou chamar aqui de one byte push. É uma instrução que coloca 1 byte na pilha. Tem 16 instruções que fazem isso lá nos scripts, tá? Tem o op 0, op 1,
op 2, blá blá blá, até o op 16. Então tem 17 instruções. O op 0, ele coloca 0 no topo da pilha. O op 1 coloca 1 no topo da pilha. O op 16 coloca o número 16 no topo da pilha. Ok? Todos eles são um byte. Ele coloca um byte no topo da pilha. É uma instrução de um byte e ela coloca um byte no topo da pilha. Exatamente esse um byte que está escrito aí para cada um delas. Ele vai procurar um desses aí. Um padrão, uma dessas aí. Tá? Depois disso, ele quer olhar dados de 2 a 40 bytes. 2 a 40 bytes. Certo? Então, se o validador encontrar esse padrão aí, ele olha o primeiro byte. No script PubKey, ele olha o primeiro byte. É um desses operadores de colocar dados na pilha? Se for, ele olha o próximo. No próximo, ele simplesmente vai olhar. A próxima parte do script é um dado de 2 a 40 bytes? É um push na pilha de 2 a 40 bytes? Se for, e é só isso aí, se for, ele vai disparar a regra ele vai disparar alguma regra especial hard-coded em resposta a isso aí. Se não for, ele simplesmente olha e fala, então tá bom, isso aqui é um script normal, como já era antes, parseia esse script e executa o script como tem que ser executado. Mas a assinatura tem mais ou menos 70 bytes. Mais ou menos. Mas tudo bem? Beleza. Esse é o padrão do Segwit, tá? O que a gente está chamando aqui de Segwit, na verdade, é o Segwit V0. É a primeira versão do Segwit. Tá? Tem uma segunda versão do Segwit, que normalmente você chama de, ou vai chamar de Segwit V1 ou Taproot, que é o nome mais comum do segundo upgrade do Segwit. Mas eles fazem a mesma coisa aqui, tá? Desse aspecto aqui. Então vamos lá. O que eu vou explicar aqui agora para vocês é a primeira versão do Segwit, que é a mais comum na rede hoje, tá? Então vamos lá. No Segwit V0, a gente vai especificar 2 padrões que a gente vai ficar buscando aqui. 2 padrões. A gente só vai saber 2 tipos de contrato aqui, tá? E os 2 tipos de contrato, eles são os 2 tipos de contrato que a gente viu no passado. Tá? A gente viu 3 contratos até agora. Pay to PubKey. Isso aqui não é para usar mais, tá? Não é inválido, mas não é para usar mais. Tudo bem? É deprecated, né? Como é que fala isso? Como é que fala isso em português? Deprecado. Não é deprecado, tá velho. Não vai ser descontinuado, mas assim, não é para usar, tá? Depois a gente viu Pay to PubKey Hash, Pay to PubKey Hash e o Pay to Script Hash. No primeiro, a gente colocava no contrato o hash de uma PubKey, certo? E o pagador e na hora de gastar eu precisava mostrar a PubKey e a assinatura. O Pay to Script Hash, no contrato a gente coloca o hash de um script. E aí, para gastar, eu preciso mostrar o script e os dados que aquele script necessitar, além do próprio script. Lembra disso, né? No Segwit, a gente vai criar 2 padrões aqui, a gente vai ficar procurando, que são correspondentes a esses 2 contratos. A gente vai refazer esses 2 contratos, a lógica desses 2 contratos. Ok? Então, vamos lá. O primeiro deles a gente vai chamar de Pay to Witness PubKey Hash. É o Pay to PubKey Hash, só que agora no esquema novo, tá? Como que é o Witness Program dele? Lá no script PubKey tem que ser assim, tá? Script PubKey. O lock script dele tem que ser assim, tá? Tem que ser 0. 0 é o op 0, coloca 0 na pilha, que é uma das coisas que vale aqui para colocar aqui, ó, no Segwit. Ok? Coloca 0 no topo da pilha. Pede para colocar 0 no topo da pilha. E depois pede para colocar 20 bytes no topo da pilha.
20 está entre 2 e 40, que é o formato aqui que o cego vai ficar procurando, né? Agora a gente está fazendo um caso particular. Ok? Esses 20 bytes aqui, o que será? É o hash da pub key para quem a gente quer pagar. Que já não era isso que a gente colocava no contrato aqui, ó. 20 bytes do hash da pub key, um hash de 20 bytes. Aqui a gente vai botar o pub key hash. Direto. Tudo bem? E aí, bastante atenção, tá? Eu vou abrir aqui os bytes aqui uma vez, porque vocês vão precisar ver isso aí na tarefa de vocês, tá? E aí tem um errozinho comum aqui, que é, como é que são os bytes mesmo, a serialização disso aqui? É assim, ó. 00, que significa, coloca 0 no topo da pilha. Depois, para falar para ele, coloca 20 bytes no topo da pilha, eu preciso falar assim para ele. 20. Eu preciso de uma instrução falando, coloca 20 bytes no topo da pilha. Esse só é o 14 em hexa. 14 é 20 em decimal. Tá? E aí depois vem os 20 bytes aqui, ó. Que é o public hash. Beleza? Então você vai ver esse padrão aqui, 0, 14 e uns bytes que são o hash de uma pub key. Ok? Então é isso. É isso aqui que vai ser esse contrato. Todo mundo ok? Todo mundo certo? Beleza. Como que eu gasto isso? Como que eu gasto isso? Para gastar agora, a gente tem dois campos que a gente pode botar os dados. Presta atenção, tá? Eu tenho o script, sig, e eu tenho a witness. A witness é dados nas entradas das transações. A witness é um complemento para o script sig. A witness é um complemento para destravar do contrato de destravamento, o unlocking. A witness não tem nada a ver com a saída das transações. Vou repetir. A witness é um complemento para o script sig, que está na entrada das transações. A witness não tem nada a ver com a saída das transações. Eu só me preocupo com a witness na hora de gastar a transação. Na hora de receber a transação, não tem nada a ver com witness. É como já era antes. Ok? Então, vamos lá. Como que era a lógica de execução do script antes do upgrade? Vamos aqui, ó. Eu tinha script pub key na saída da transação que eu quero gastar, e aí eu tenho script sig na entrada da transação que gasta alguma coisa, que gasta uma saída. Certo? Vou até desenhar, para não ficar tão abstrato. Eu tenho aqui, ó, saída de uma transação sendo gasta em outra. Aqui tem o script sig, aqui tem um script pub key. Certo? Beleza. Como que era a execução disso? A gente inicializa uma pilha vazia, depois aí a gente roda o script sig, essa parte aqui a gente executa primeiro. Em princípio ele vai preenchendo dados na pilha, vai verificando dados, pode fazer o que quiser, mas em princípio é para ir preenchendo dados na pilha. É para formar uma pilha para a segunda parte da execução. Se isso aqui não for inválido, eu passo a executar o script pub key, o script que está aqui. E aí, essa parte normalmente consome os dados dessa pilha aqui e valida alguma coisa. Tá? Valida uma assinatura, valida um hash, valida alguma coisa. Ok? Está adicionado, né? Eu vi que tinha a chave pública mais o script. Você entendeu. Você entendeu? Tá? Beleza. Como é que vai ser a lógica quando eu tenho um witness? Tá? Quando eu tenho um witness, eu vou ter aqui, ó, presta atenção. Eu vou ter uma witness junto dessa entrada, tem um script sig e tem um script pub key que eu quero gastar. Tem um script que eu quero gastar. A lógica será assim agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os dados da witness e ir colocando aqui na pilha.
Então, a gente vai preparar a pilha com os dados que estão na witness. Na hora que eu estou executando uma transação dessa aqui, um script desse aqui, do Segwit, ele olha e fala assim, beleza, eu preciso, a primeira coisa que eu preciso fazer é ir lá na pilha, pegando os dados da witness, um de cada vez e colocando na pilha, na ordem que aparece lá. Então, sei lá, a witness é uma lista. Eu pego esse dado, coloco no topo da pilha. Pego esse dado, coloco no topo da pilha. Pego esse dado, coloco no topo da pilha. E vou fazendo isso. Eu vou preparando a pilha. Então, essa é a primeira coisa que acontece. Na hora de validar a transação, isso. Na hora de gastar um dinheiro. Aí, preparei essa pilha. Depois eu vou executar o script sig. Só que agora ela já começa executando com alguma pilha, né? Então, executo o script sig. Depois disso, eu executo o script pubkey. E aí, o resultado disso tem que ser como era antes. Se der 0 no topo da pilha ou alguma falha no meio do caminho, vai ser inválido. Se der alguma coisa diferente de 0 no topo da pilha, válido. Que é a regra que já tinha antes. Ok? Todo mundo bem? Beleza. Então, vamos lá. Então, presta atenção aqui. Para gastar esse script, como é que eu gastava esse script aqui antes? Ó? O que eu colocava no script sig? Eu colocava no script sig a pubkey, que eu quero, a pubkey que corresponde ao hash que está no contrato, e depois eu colocava a assinatura aqui. Ó. Ok? Não era assim que a gente fazia? Não, era assim. Aliás, era assim? A assinatura tem que ficar embaixo, então ela tem que entrar primeiro. Eu estou ao contrário aqui. A assinatura tem que ficar embaixo, pronto. Isso, vocês estão certos. Tem professor que fala que faz esse tipo de errinho para testar se vocês estão prestando atenção e tal. Mas... caô. Eu fiz exatamente agora, vocês perceberam. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Então vamos lá. Era assim que a gente fazia, certo? Era assim que a gente fazia, tá? O script sig, a primeira coisa que executava era coloca a assinatura no topo da pilha, depois coloca uma pubkey no topo da pilha. Vocês concordam comigo que a única coisa que ele está fazendo é colocar dados na pilha? O que a gente vai fazer agora? Toda vez, tudo que a gente tudo que for, colocar dados no topo da pilha, a gente vai passar para o witness. Porque a witness já faz isso automático, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, isso que a gente já fazia antes, eu vou colocar aqui agora, nesse lugar. Eu precisava fazer mais alguma coisa? Não. O que eu vou botar no script seguinte então agora? Fazer o quê? Não, para quê? Não vou colocar nada. Isso aqui tudo já não era tudo que eu precisava fazer para gastar o page e o pubkey hash? Eu preciso fazer mais alguma coisa? Se eu não preciso fazer mais alguma coisa, eu não faço nada. Você concorda comigo? Tudo bem? Então, será exatamente assim, ó, o contrato. O outro lado do contrato, né, o unlocking dessa coisa aqui. O script sig vai ficar vazio. O script sig vai ficar vazio. É estranho, tá? É estranho. Nós vamos executar isso aqui agora como um nó novo e como um nó velho. Porque é isso que a gente precisa fazer, né? Para entender se isso aqui vai dar certo ou não vai. Tá? Vamos executar isso aqui como se a gente fosse um nó novo. E vamos executar isso como se fosse um nó velho. Porque o nó velho não vai ver isso aqui, ó. Ele não vai ver essa parte. O nó legacy. Ele não sabe do Segwit, ele não vai ver essa parte. Calma. Mas o que ele executar precisa ser válido também, porque senão seria um hard fork. Lembra disso? Então vamos executar primeiro como um nó novo e depois como um nó velho. Ele vai interpretar como um P2SH? Não, ele vai olhar uma transação como se fosse um anyone can spend. Já vou mostrar aqui. Presta atenção. Do ponto de vista do nó novo, tá? Então, deixa eu chamar aqui, ó, nó Segwit. Vamos lá. Vamos executar. Ele inicializa uma pilha, ele vai
pegando os dados da witness na ordem e vai colocando na pilha. Então ele vai colocar a assinatura aqui embaixo. Ele vai colocar uma pub key aqui. Bom, terminou de consumir a witness. Aí ele vai passar a executar o script sig. O script sig está vazio, quer dizer, não faça nada. Então ele não vai fazer nada. A pilha continua daquele jeito. Depois ele precisa executar o script pubkey. Presta atenção. Esse noSegwit, na hora que ele viu esse padrão aqui, ele olha e fala assim, opa, isso aqui eu conheço isso aqui. Eu sei o que é isso. Isso aqui é um pay to pubkey hash escondido aqui dentro. Como que era o contrato do script pubkey? Como que era esse contrato antes? Ele era op dup op hash 160 o pubkey hash, os dados, coloca na pilha o hash, op equal op check sig. Era assim, né? Era assim antes esse contrato, tá? Aqui ele vai olhar e falar assim, opa, se eu ver esse padrão, eu vou executar esse contrato aqui. Ponto final. Tá hard-coded agora. Pegou a parada? Então ele vai começar a executar isso aqui. Então op dup. Duplica a pubkey que está lá no topo da pilha. Diga. Antes de executar o padrão, ele faz o que pediu? Não, ele não vai fazer, bota 0, bota 20, ele não vai fazer isso. Ele vai ver o padrão e falar assim, isso aqui, eu preciso executar esse contrato aqui, já pré-determinado. Calma, isso aqui é o nó Segwit, porque o nó novo, ele olha aquele padrão e fala, isso aqui eu sei, isso aqui eu preciso tratar com a regra especial. Só que o nó velho não vai saber fazer isso. A gente vai ver o que ele faz. Vamos lá. Então ele vai executar esse contrato aqui hard-coded, que não está escrito no script, no script de fato, tá? Mas está implícito lá. Depois disso, faz o hash. Então, consome a pubkey. Agora aqui tem o pubkey hash. Coloca o pubkey hash, que é esses 20 bytes que estão aqui. Então ele tem os bytes. Então ele vai lá e bota o pubkey hash que está no contrato. Op equal. Ele consome esses dois dados aqui do topo da pilha. Se eles forem iguais, continua. Se eles forem diferentes, vai falhar. É o equal verify, isso. Deixa eu até marcar aqui, ó, o equal verify. Beleza? Vamos supor que passou. Ele vai fazer um op check sig. Então ele vai consumir uma pubkey, uma assinatura no topo da pilha. E vai colocar 1 se aquela assinatura valida, vai botar 0 se aquela assinatura não valida. Beleza? E aí repare, se os dados estiverem todos corretos, ele vai olhar e falar assim, válido. Ele checou a assinatura. Todo mundo ok? E o nó velho, quando vê isso aqui, o que ele faz? O nó velho não sabe disso aqui, ó. Ele não sabe disso aqui, tá? Ele não sabe desse arranjo todo. Ele não vê a witness, ele não sabe de nada disso. Ele vai fazer o que está escrito nos scripts. Então, o nó legacy, em azul aqui, ó. O que é que ele vai fazer na hora de validar isso? Ele vai inicializar uma pilha vazia. Vamos lá, presta atenção. Primeira coisa, ele vai inicializar uma pilha vazia. Ele não vê o witness. Porque a gente viu ali atrás. Ele nem recebe esses dados. Ele nunca viu esses dados. Então, a primeira coisa que ele executa é o script sig. Ele chega lá, tem um script sig vazio. Não faça nada. Então, ele não faz nada. Ele simplesmente não faz nada. Tem 0 no topo da pilha? Não. Falhou? Não. Então, ele continua. Que é o que ele já fazia antes. Então, agora ele vai executar o contrato que está escrito aqui, ó, do jeito que está isso aqui. Ele olha esse padrão, para ele, é um script como outro qualquer. Ele não sabe que, eu vi esse padrão, eu tenho que fazer aquela outra regra ali. Ele não sabe nada disso. Ele simplesmente vai executar o que está ali. O que está escrito aqui para ele fazer? Coloca 0 no topo da pilha. Então, ele coloca 0 no topo da pilha. Depois disso, tem escrito para ele lá, coloca esses 20 bytes no topo da pilha.
Ele coloca os 20 bytes no topo da pilha. E aí acabou o script. Não, tem 0 no topo. Tem 0 no topo da pilha? Não. Foi invalidado esse script no meio do caminho? Não. Então isso é válido. Ele vai olhar e falar, então isso é válido. Presta atenção. Todo mundo ok? Isso aqui é válido. Sem ele precisar validar, ele validou. Hã? Ele fez, Não, ele validou. Ele fez o check sim. Não, ele não checou a assinatura, mas ele validou isso aqui. Então quer dizer que se o novo velho ele quiser roubar essa transação, ele não faz nada e rouba. Olha aqui, ó. Um nó antigo, se ele quiser gastar a transação, o que ele precisa apresentar de dados? Nada. A gente deu nome para isso. A gente chama isso de anyone can spend. Qualquer um pode gastar. Esse contrato aqui, ó, do ponto de vista do nó antigo, qualquer um pode gastar aquele dinheiro. Só que os nós novos não deixam, porque os nós novos olham isso aqui e falam, beleza, eu preciso executar isso aqui precisa funcionar. Precisa me dar uma witness, precisa estar não sei o quê. Eles ficam enganando no nó legacy. Hã? Eles ficam tipo enganando no nó legacy. Eles ficam tipo enganando o nó legacy. O nó legacy, ele manda uma coisa que o nó legacy fala. E de novo, o anyone can spend é válido. Isso aqui vai ser validado e é válido. Só que, desde o início da rede, uma transação que é do tipo anyone can spend, o nó recebe essa parada e ele olha e fala, ah, isso aqui é um anyone can spend. Isso aqui é estranho. Isso é para ser estranho. Mas não é inválido. Perdão. Tipo assim, como é que os nós novos, quando eles eram poucos, eles geravam esses contratos com nada, para os nós velhos, e aí... É uma excelente pergunta. Como é que esses nós novos, quando eles entraram na rede, eles não ficaram perdendo dinheiro porque anyone can spend? Porque na hora que eles começaram na rede, eles já eram a maioria. Hã? Aí é bom demais. Entendi agora. Então já tinha já um consenso, já, mais ou menos. Antes do upgrade, tinha... Essa história do upgrade não é simplesmente alguém falar assim, vou começar uma regra sozinho. Tenta se construir um consenso, aí algum conceito diferente, fora da rede. Aqui a gente conversando e a gente concordando. Pô, legal, acho que seria legal todo mundo fazer. Vamos fazer? A gente aqui conversando entre nós. Tá? E eventualmente, aí tem vários mecanismos para coordenar isso daí, mas quando o upgrade foi ativado, aí eu não lembro exatamente qual mecanismo se utilizou, tá? Porque tem uns que são ativados pelos mineradores, tem uns que são ativados pelos usuários. Eu acho que aqui foi ativado pelos usuários. Tá? Então, mas tem uma sinalização dos mineradores, aí tem uma sinalização dos usuários, um negócio meio complicado. Mas o fato é, quando o upgrade foi ativado, os nós que entendiam Segwit já eram maioria. Ampla maioria, tá? Em princípio, mais de 90% da rede. Ampla maioria. Que é o que se tenta fazer para esses upgrades. Sim. Muita maioria mesmo. Ok? De fato, você concorda comigo que se eu ativo esse upgrade e a maioria dos nós é legacy, a maioria dos nós legacy, eles começam a gastar esse dinheiro entre eles aqui e falam assim, tem alguém deixando dinheiro, deixa eu cair na rua, eu vou pegar. E eventualmente isso vai ser minerado e eventualmente os nós Segwit, se eles não forem a maioria, eles não conseguem minerar e invalidar essas transações, tipo assim, na taxa rápida o suficiente. Tá? Então, sim, precisa de maioria para conseguir ativar esses upgrades também. Mas repare, uma vez ativado, ele não expurga os nós velhos, né? Os nós antigos continuam validando. Eles não validar não significa mais a mesma coisa. Validar não significa a mesma coisa. Por isso você tem que prestar atenção no que a gente está definindo como validar. Validar é executar os scripts e não falhar. E o não falhar, falhar é ou alguma coisa aqui que falha, tipo um verify desse, que aí faz um erro no meio da execução, e aí isso falha, ou coloca zero, ou terminar com zero no topo da pilha. Isso também é falhar o script. O que é validar? É não falhar o script. Em nenhum momento eu disse que validar é verificar uma assinatura. Em nenhum momento eu disse isso. Só que fica meio... Olha o linguajar. Não está implícito. Você implicou isso, mas em nenhum momento foi falado isso aqui. Por isso que eu fico voltando e arrumando, tentando arrumar a linguagem e tal. Entendeu? Porque você precisa botar na tua cabeça, parar e pensar. O que é validar? Não é checar uma assinatura. Não é checar uma pub key. Não é checar um hash.
Validar é não falhar no script. É executar o script e não falhar. Então, por exemplo, essa questão da validação te permite você meio que não necessariamente não repudiar. Não repudiar. Também gosto dessa expressão. É meio que você já parte da segurança do não repúdio. Mas se existir alguém repudiando, nesse caso seria só no caso de um segment verificar que não é aquela assinatura. Então você meio que era uma transação teoricamente válida, mas que eu não posso gastar. Deixa eu ver se eu entendi direito. Um nó velho consegue criar uma transação tentando gastar isso aqui. Sim, porque ele não precisa apresentar nenhum dado. Mas o nó novo vai repudiar essa transação, porque ela vai estar com o witness vazia, não vai ter os dados necessários para, na hora que ele executar essa parte aqui. E aí se torna também inválido. Aí para os nós novos podem tentar fazer uma coisa, que do ponto de vista dos nós, os nós antigos podem tentar fazer uma coisa, que do ponto de vista dos nós novos é inválido. É isso que você está me falando. Sim. Sim. Mas é exatamente essa definição do soft fork. Soft fork é: existe um conjunto de transações válidas. De todas as transações válidas. Depois do soft fork, na hora que o soft fork é ativado, esse conjunto, o novo conjunto vai ter novas regras. Então vai ter um novo conjunto de transações válidas. Um novo conjunto de todas as transações válidas. Ele será ou pelo menos assim a gente deseja que seja, um subset estrito do que tinha antes. Isso quer dizer que os nós novos podem criar uma transação que era válida antes, mas que é inválida agora. Sim. Mas aí isso vai ser repudiado pelos nós novos como inválido. Por isso que também a gente precisa de maioria na hora de fazer esse upgrade. Para que essa transação aqui, ela seja repudiada, eventualmente ela não consiga ser minerada, ou se ela for minerada, o bloco não consiga avançar com prova de trabalho e manter a confirmação dessa transação que agora é inválida na nova regra. Por isso que a gente precisa de maioria, envolvendo inclusive quem está minerando. Para que eles lançaram esse upgrade, teve gente que ficou receosa desse negócio de não ter nada no script, aí colocou alguma coisa a mais só para... Não sei. Deve ter... Mas você concorda comigo que se não tiver nada, se tiver alguma coisa aqui, isso será executado. Não, sim, mas... Aí isso pode acabar melando tua validação. Tem que prestar atenção. Tem um contrato pré-determinado aqui. Se você botar alguma coisa aqui, ó, isso alguma coisa vai ser executada antes daquele outro pedaço. Tem que ser um negócio que não deixa nada na pilha. Tem que ser, se você faz um op-nop. É uma instrução, por exemplo, você pode botar aqui, ó, op-nop, que é uma instrução que não deixa vestígio na pilha. Aí isso não muda a semântica da coisa. Só vai aumentar o peso da sua... Mas você aumenta os dados que você bota na transação. Lembra aquela história da taxa e da taxa que você vai pagar? Você vai pagar mais taxa. Certo? Todo mundo entendeu esse mecanismo aqui? Esse zero vem da... Qual zero? Que você coloca na pilha, vem do script public. Esse aqui, ele estava lá no script, ó. Ele vai enxergar essa parte como script public. Isso é o script public que tinha antes. Esse zero é uma instrução válida. Coloque zero no topo da pilha. Mas aqui a gente está usando... Para o nó antigo, é uma transação, é uma instrução como outra qualquer. Para o nó novo, para o nó segwit, esse zero é um marcador de que, ó, eu estou criando uma coisa aqui que é um número de versão, exatamente. É um número de versão. No Taproot, eu acho que ele muda isso aqui, não muda? Não me lembro de detalhes, mas acho que ele muda esse zero aqui. Ele chama, inclusive, isso aqui de versão do programa. Tá? Esse zero aqui. Que é para indicar qual a semântica da coisa. Exatamente. Tá? Esse zero para o nó novo tem esse significado de qual a versão do programa que eu estou rodando. Como que eu vou interpretar? Qual a semântica? Todo mundo pegou isso aqui? Todo mundo ok, certo? Semana que vem, a gente vai olhar... Eu vou terminar aqui por causa do horário. Semana que vem, vamos olhar o outro contrato, como é que ele funciona no Segwit. Então... Esse cara aqui, ó, passou a ser um Pay to Witness Pub Key Hash, que é um dos contratos mais comuns hoje. Tá?
Esse cara aqui vai ter um análogo dele também. Vai ter um equivalente, que vai ser o Pay to Witness Script Hash. Então vamos ver como é que ele funciona. Vai ser muito parecido. Tá? Vamos ver como é que ele funciona. Então a gente vai ver isso na aula que vem. Esse eu acho que é o mínimo de Segwit para você entender, na coisa das transações. Tem mais coisas sobre Segwit que eu não vou tratar aqui, mas vocês podem ir lá e ler o documento e começar a entender. Eu acho que agora já vai dar para entender. E aí na semana que vem vamos falar um pouco também de o que é essa coisa de mineração. Tentar deixar um pouco mais técnico, menos mágico, tá? Porque por enquanto o negócio meio mágico assim, né? Tipo, acontece. Todo mundo fala da tal da mineração. A mineração. É o que mais se fala de mineração. O que mais fala de Bitcoin o que mais fala de Bitcoin é o preço, que é a coisa que menos importa. A segunda coisa que mais se fala é de mineração, que é importante? É importante, mas assim, eu acho que... É o que faz a casa andar. É algo para fazer funcionar o mecanismo das transações. A transação é a coisa mais relevante. É o que menos se fala e é o que menos se entende. Vocês podem ver que o curso inteiro foi focado em transações. Por isso que a galera entra no achismo também. No quê? No achismo, né? Ninguém quer entender a parada direito. Foca só a mineração. Tem gente que acredita no Papai Noel, no governo, no Coelhinho da Páscoa, um monte de coisa, tipo, fantasiosa. Eu acredito em Jesus. Beleza, pessoal, bom final de semana, a gente se fala na semana que vem.